Bom, e agora a gente vai fazer um balanço aqui do Gilmar Palusa, que encerrou aí na sexta-feira passada. O Fórum Jurídico de Lisboa, evento organizado pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo, já custou R$1.300.000. O levantamento parcial foi realizado pelo Estadão, com base em informações públicas. As despesas se referem às diárias e passagens financiadas pelos poderes legislativo, judiciário e executivo para 20 servidores e 160 autoridades que participaram do evento. Essa conta tende a aumentar, já que os dados consultados estão atualizados até 26 de junho. Entre os ministros do governo Lula que foram ao exterior, Aniele Franco, do Ministério da Igualdade Racial, teve a maior comitiva. A pasta levou 4 assessores e deu despesa de mais de R$40 mil. Já o Ministério da Ciência, comandado pela ministra Luciana Santos, teve 2 representantes e usou mais de R$50 mil do pagador de impostos. A estada da ministra num hotel em Lisboa custou mais de R$40 mil. Depois do fim do evento, o ministro Gilmar Mendes fez o balanço do fórum. O decano do STF minimizou os gastos públicos com passagens aéreas e hospedagens. Abro aspas para o ministro. A todo momento, a imprensa publica eventos que estão ocorrendo no Brasil e que custam. É natural que haja custo. Tem que se ter passagem, hospedagem. Fecho aspas aí para a declaração do ministro Gilmar Mendes. Piotr, ele fez o balanço de lá, nós faremos o balanço de cá aí desse evento jurídico que ocorreu aí em Lisboa, mais de R$1.300.000, só até a atualização do dia 26 de junho, quer dizer, outros custos ainda poderão ser acrescidos nessa conta. E vale lembrar, na semana passada comentamos que o ministro Alexandre de Moraes foi questionado se haveria necessidade de a criação de um código de ética, de conduta para ministros do Supremo, inclusive para legislar sobre essa questão da participação de fóruns, de custos, de passagens de hospedagem de ministros, e o ministro Alexandre de Moraes disse que não havia necessidade da criação de um código de conduta para fazer combinar, né, o que pode e o que não pode para ministro do Supremo. Seria mais ou menos como o Conselho Nacional de Justiça, que o Supremo lá atrás já disse que ele não está abaixo do Conselho Nacional de Justiça. Ou seja, de ministros do Supremo nada está acima. Pelo que se vê, nem a Constituição e muito menos o bom senso, a sensatez, a preocupação com o erário público, no momento em que o país passa por um problema de gastos que só crescem no atual governo. Mas vamos lá. O Paulo, só preciso retomar. A Aniele Franco, a ministra da Igualdade Racial, levou 4 assessores e gastou R$40 mil, é isso? E a ministra da Ciência, Luciana Santos Silva, tem uma ministra da Ciência, ela se chama Luciana Santos. E é comunista. Teve 2 representantes e usou mais de R$50 mil do pagador de impostos. Não tem padrão isso daí? É gasto público, quer dizer, 2 valem 50, 4 valem 40. Não que os 4 sejam baratos, não, mas enfim. E por que 4 assessores para participar de um evento desse, no caso da Aniele Franco? Ou 2, no caso da Luciana Santos? Qual a contribuição? O que elas foram discutir lá? Que contribuição elas estão trazendo para o país? Era interesse do Estado brasileiro que lá elas estivessem? Não, não era, não tem nada, ou não se apresentou nada. Aí vem o ministro Gilmar Mendes e diz assim, se teve passagem, se teve hospedagem, claro que vai ter custo. Tá, desculpa, além do óbvio, o que mais que o senhor pode me dizer? Não é essa a questão, claro que vai ter custo. Isso é lógica, os brasileiros são muito inteligentes e já entenderam essa parte. A questão é por que gerar esse custo? Era necessário gerar esse custo? Não, não era. Não podia ser feito aqui no Brasil? Claro que poderia. Lá em Brasília, inclusive. Até porque boa parte dessas pessoas, empresários, vão a Brasília com frequência. Então, acho que estaria no custo. Aproveita, estende uma noite de hotel, 2 a mais, pronto, aproveita a passagem, como qualquer pessoa que quer economizar faz. E o Estado brasileiro precisa economizar, inclusive o Poder Judiciário, que é um dos mais caros do mundo, se não o mais caro do mundo. Se a gente pegar a justiça eleitoral, então, meu Deus, é um absurdo que se gasta com justiça eleitoral, inclusive em anos não eleitorais, o que também é um fenômeno, né? Mas vamos lá. A questão, de novo, qual é a importância de um evento que ganhou a alcunha pejorativa, se o ministro não sabe, de Gilmar Palusa. Toda vez que a gente fala de Gilmar Palusa, você é levado a rir, porque não tem como
como é que se chama? Fórum de Lisboa, isso. O Fórum, oficial, né? Fórum Jurídico. Fórum Jurídico de Lisboa virou Gilmar Palusa. Pero Vaz de Caminha teria problemas em descrever isso na carta que enviou ao rei quando foi descoberto o Brasil. E aí, Silvio, mais de 1.300.000 aí para pagar gastança para levar aí ministros, servidores, 160 autoridades aí nesse evento em Lisboa. Tanto questionamos aqui, né? Será que esse evento não poderia ser feito no Brasil? Né? Deveria ser feito no Brasil? Por que não pode ser feito em Brasília? Nós falamos isso aqui na semana passada. Brasília tem auditórios, comissões. No Congresso Nacional, por exemplo, tem o Petrônio Portela, tem Antônio Carlos Magalhães, tem Nereu Ramos, tem vários auditórios públicos que podem ser utilizados. A Esplanada dos Ministérios oferece essa infraestrutura. Mas se quer ir a um hotel em Brasília, os hotéis em Brasília foram erguidos para abrigar esse tipo de eventos. São salões, centros de convenções. Tem o Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Se não, faz no estádio, o antigo estádio Mané Garrincha, que está lá parado, não serve para absolutamente nada. Faz no ginásio Nilson Nelson. Tem estrutura em Brasília. Não quer fazer em Brasília? Faz em São Paulo. São Paulo, capital financeira do Brasil, tem estrutura para isso. O Rio de Janeiro tem estrutura para isso. Faça em Araraquara, porque tudo no governo do PT e desse consórcio de governo acontece em Araraquara. Faça na sede do consórcio do Nordeste, porque precisa ser feito em Lisboa. E essas cifras, Paula, provavelmente não são cifras finais, porque ainda teremos prestação de contas dessas viagens. O Piotr falava agora, além da Aniele Franco, que é ministra por ser irmã da Marielle Franco, foi assassinada brutalmente, vereadora do Rio de Janeiro, e cujo caso deveria estar encerrado, mas como o mandante que foi descoberto até agora não é quem a esquerda gostaria, o caso segue como um fantasma que não sai de cena. Mas a ministra Luciana Santos, do PCdoB, que é ministra de Ciência e Tecnologia, o Piotr falava, eu fui procurar uma foto, não sei se a gente vai ter tempo de mostrar, da mesa em que ela participou. Então está lá a ministra Luciana Santos, a mesa é presidida pelo ministro do Tribunal de Contas da União, Jonathan de Jesus, o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, o presidente da Apex, né, a Agência de Promoção e Investimentos do Brasil, Jorge Viana, é aquele, para quem não se lembra, que tentou mudar o estatuto da Apex, porque como ele não fala inglês e foi nomeado para um emprego de uma agência internacional, ele quis tirar a exigência de se falar inglês. E finaliza o presidente do Banco XP. Pois bem, alguma dessas pessoas não tem residência no Brasil? Não poderia ser feito aqui? Então, isso é mais um exemplo de gastança de dinheiro que essa micareta jurídica promovida pelo decano da corte, Gilmar Mendes. É a 12ª edição, ou seja, se a gente for somar tudo que já foi gasto nas outras 11 edições, isso vai muito além. E finalizo com a mesma frase que nós utilizamos aqui neste programa. Quando se diz, foi gasto só X reais com essa viagem, não é só X reais. Porque o salário deles e todos os benefícios que o cargo de ministro do Supremo tem, assim como o ministro do STJ, quem paga somos nós, pagadores de impostos. Eles são funcionários do povo brasileiro que, olha, dá um duro danado de segunda a sexta-feira para conseguir pagar boleto.